Você conhece as 48 leis do poder. Talvez tenha lido cada uma com atenção, marcado frases, repetido mentalmente conselhos como faça os outros dependerem de você, ou mantenha os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Talvez já tenha até tentado aplicar algumas dessas leis no dia a dia, acreditando que estava finalmente aprendendo a jogar o mesmo jogo dos grandes mestres do poder. Mas existe algo que Robert Greene não escreveu de forma clara. Não porque não soubesse, mas porque essa regra não gera manchetes, não vira frases de efeito e, principalmente, porque poucas pessoas têm paciência e disciplina para colocá-la em prática. É a regra silenciosa que Maquiavel usou para moldar governantes, derrubar adversários e construir influência duradoura. E é essa regra que, se você entender profundamente, pode te colocar em um nível de poder que quase ninguém alcança. Porque enquanto todos correm para aplicar as leis visíveis, os verdadeiros mestres operam com aquilo que ninguém vê. Maquiavel sempre soube que o poder que dura não é aquele que brilha intensamente, mas o que parece quase inexistente. A força visível é sedutora porque traz vitórias rápidas, reconhecimento imediato e, muitas vezes, aplausos que massageiam o ego. Mas também carrega um veneno oculto. Desperta desconfiança, une adversários contra você, cria resistências que talvez você nunca consiga quebrar. O príncipe maquiavélico preferia outra abordagem, mais fria e paciente. Deixava que os outros o subestimassem. Porque ninguém desperdiça energia combatendo o que parece inofensivo. Ninguém se prepara para o golpe que acha que nunca virá. E aqui está a primeira grande diferença entre o que Greene ensina e o que Maquiavel praticava. Greene escreve para um público que deseja resultados perceptíveis. Suas leis são um manual de ação direta, de movimentos que impactam, que alteram a dinâmica social de forma evidente. São movimentos poderosos, mas também ruidosos. Maquiavel, por outro lado, era obcecado pela sutileza. Para ele, o maior poder era aquele que amadurecia em silêncio, sem que ninguém percebesse que estava sendo construído. Ele sabia que cada demonstração de força antecipada era um convite para a resistência. Quanto mais você aparece como uma ameaça, mais cedo os outros se armam contra você. E talvez você esteja sentindo um leve desconforto agora, porque se for honesto consigo mesmo, vai perceber quantas vezes caiu nesse erro. Quantas vezes você sentiu necessidade de provar que era capaz, de mostrar competência antes da hora, de deixar claro que estava um passo à frente. Quantas vezes isso apenas gerou desconfiança ou criou adversários que, se tivessem continuado acreditando que você era inofensivo, jamais teriam se preocupado em te barrar. Esse é o primeiro choque que essa regra silenciosa causa. Ela nos obriga a admitir que boa parte dos nossos fracassos não veio da falta de capacidade, mas do excesso de pressa em mostrar essa capacidade. Maquiavel não deixava isso acontecer. Ele controlava com frieza a percepção que os outros tinham dele e dos governantes que aconselhava. E essa é a essência da regra. Controlar o reflexo que os outros veem, mesmo que isso signifique parecer menos do que você realmente é. O príncipe maquiavélico podia ser brilhante, mas jamais deixava que os outros percebessem todo o seu brilho. Ele cultivava a imagem de alguém previsível, às vezes até um pouco ingênuo, porque sabia que o momento do golpe final exigia um único elemento indispensável: surpresa. E é aqui que essa regra se torna quase cruel na sua eficácia. Quando você é subestimado, ninguém investe contra você. Ninguém desperdiça energia te barrando. Pelo contrário, muitas vezes te ajudam, te abrem portas, porque acreditam que você não representa perigo. E quando o momento certo chega, você já está tão bem posicionado que qualquer resistência se torna inútil. É assim que os grandes jogadores se tornam inatingíveis. Não porque são mais fortes desde o início,
mas porque esperaram até ser tarde demais para os outros reagirem. O curioso é que, no mundo atual, essa regra silenciosa é ainda mais poderosa. Vivemos na era da exibição constante. Todos querem parecer relevantes, bem-sucedidos, inteligentes, fortes, o tempo todo. As redes sociais transformaram o ego em um produto de consumo, e as pessoas disputam quem brilha mais rápido, quem conquista mais rápido, quem aparece mais rápido. Isso cria uma vantagem absurda para quem decide ir contra o fluxo. Porque, enquanto todos estão ocupados mostrando cada passo, você está construindo em silêncio, sem alarmar ninguém. Quando finalmente aparece, já não pode ser parado, porque o trabalho invisível já foi feito. Pense nos grandes movimentos que mudaram histórias, não apenas políticas, mas empresariais e até pessoais. Quantas vezes você viu alguém surgir do nada e dominar completamente um espaço? Esse do nada quase sempre é mentira. Essa pessoa estava construindo há anos, mas você não percebeu porque ela nunca sentiu necessidade de anunciar cada vitória parcial. Ela deixou que você acreditasse que era apenas mais um jogador, e foi exatamente essa crença que permitiu que ela avançasse sem obstáculos. E aqui está o desconforto final que esse primeiro tópico precisa causar. Você está preparado para ser subestimado? Porque essa regra exige um tipo de força que poucos têm. Não é força física, nem intelectual, é força emocional. É abrir mão do reconhecimento imediato. É deixar que os outros te vejam como menos capaz do que você realmente é. É suportar o silêncio enquanto todos disputam aplausos. Essa é a verdadeira razão pela qual poucos dominam o poder real. Não porque não saibam o que fazer, mas porque não suportam não serem vistos. Robert Greene não ignorou essa regra porque não a conhecia. Ele a insinua em vários momentos, mas nunca a transformou em uma lei principal, porque ela não seduz. As pessoas querem estratégias que façam barulho, que provoquem reações rápidas. Essa regra, por outro lado, é quase antinatural para quem busca poder. Ela exige desaparecer antes de dominar. Mas é exatamente por isso que Maquiavel a considerava a base de todas as outras. Porque sem ela, qualquer poder conquistado se torna instável, qualquer vitória pode ser revertida. E no próximo passo, vamos entrar exatamente nesse contraste. O porquê de Greene ter focado no espetáculo visível e de Maquiavel ter escolhido o jogo invisível. Você vai entender que não se trata de escolher entre um e outro, mas de saber quando cada um deve ser usado. E quando essa distinção ficar clara, você nunca mais será visto como um jogador comum. Robert Greene escreveu um dos livros mais influentes sobre poder da história recente, e ninguém pode negar isso. As 48 Leis do Poder se tornaram quase um manual para quem busca entender as relações humanas e como conquistá-las. Mas o que poucos percebem é que Greene descreveu o jogo visível, o teatro do poder, enquanto Maquiavel sempre foi obcecado pelo jogo invisível, aquele que ninguém nota até que seja tarde demais. E é exatamente aqui que mora a diferença que separa os bons jogadores dos mestres absolutos. Greene nos ensina movimentos que chamam atenção, porque são baseados em comportamentos que as pessoas conseguem observar e identificar. Como parecer indispensável, como atrair com charme, como vencer adversários com gestos calculados. Suas leis são fascinantes justamente porque são palpáveis. Você lê e imediatamente consegue imaginar como aplicar. Ele fala sobre gestos que geram impacto social, e impacto social sempre vem com luzes, com olhares, com barulho. Já Maquiavel pensava em algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Ele sabia que o verdadeiro poder não deve ser visto crescendo. Essa é a grande diferença. Greene ensina você a parecer poderoso. Maquiavel ensina você a se tornar poderoso sem parecer. E por que isso importa tanto?
Porque no momento em que as pessoas percebem que você está acumulando poder, elas começam a se mover para te conter. A atenção desperta defesas, e defesas criam obstáculos. Maquiavel entendia que o caminho mais seguro era avançar sem acender alarmes, permitindo que os outros permanecessem convencidos de que estavam no controle, quando na verdade já estavam presos no seu jogo. Pense em como Green apresenta suas leis. Elas são construídas para provocar reações. Nunca ofusque o mestre. Faça os outros virem até você. Concentre suas forças. Todas são estratégias úteis, mas todas são jogadas vistas. São movimentos que alteram a percepção pública de você, que criam um impacto imediato. Maquiavel preferia movimentos que não alterassem nada, pelo menos não de forma perceptível. Ele deixava os outros acreditarem que continuavam no comando, que as regras estavam sendo seguidas, enquanto lentamente alterava as peças do tabuleiro até que a partida já estivesse decidida. E aqui está algo desconfortável de admitir. A maioria das pessoas que tenta aplicar Green erra justamente porque ignora esse detalhe. Elas querem resultados rápidos, querem ser percebidas como estrategistas, querem que os outros notem que estão jogando o jogo. Mas ao fazer isso, atraem olhares demais. Começam a parecer perigosas e o perigo desperta medo. O medo desperta reações defensivas. De repente, essas pessoas se tornam alvo de ataques que nunca viriam se tivessem seguido o ritmo maquiavélico do silêncio. Maquiavel jamais diria para você ser visto como um estrategista desde o início. Pelo contrário, ele recomendaria que você parecesse previsível, até um pouco ingênuo, justamente para evitar que qualquer um se sentisse ameaçado. Porque, quando você é percebido como ameaça, o jogo muda de natureza. Deixa de ser político e passa a ser de sobrevivência, e quando as pessoas se sentem ameaçadas, se tornam irracionais e perigosas. Maquiavel sabia que o verdadeiro mestre do poder não desperta medo cedo demais. Ele desperta confiança, até o momento em que essa confiança já não pode mais ser retirada. Por isso podemos dizer que Green descreve as regras do poder performático, enquanto Maquiavel descreve as regras do poder inevitável. O primeiro é baseado em gestos que influenciam percepções. O segundo, em movimentos quase invisíveis que alteram realidades antes que alguém perceba. E é justamente esse tipo de poder que dura mais, porque ninguém se arma contra o que não vê. Mas por que Green não dedicou um capítulo inteiro a essa regra? Talvez porque ela não seduza. É muito mais fácil vender estratégias que fazem você se sentir ativo, no controle, influente, do que ensinar algo que exige paciência e a capacidade de suportar ser ignorado ou até subestimado. A maioria das pessoas não está disposta a jogar um jogo que não traz reconhecimento imediato. Querem parecer poderosas agora, e não daqui a 5 anos. E isso, para quem entende Maquiavel, é perfeito. Quanto mais as pessoas correm para aparecer, mais fácil é para quem sabe esperar crescer sem ser notado. A ironia é que as duas abordagens podem se complementar. Green oferece as leis para os momentos em que você precisa do palco, em que o espetáculo é necessário. Maquiavel oferece a regra para os bastidores, para o tempo que antecede esse momento. Os grandes mestres combinam as duas coisas. Passam anos invisíveis e, no momento certo, usam o brilho para legitimar o poder que já conquistaram. O erro está em inverter essa ordem, em buscar o brilho antes de ter a base sólida. E aqui surge a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quantas vezes você se expôs antes da hora? Quantas vezes entregou seu jogo apenas para alimentar o ego? Se está disposto a ser honesto, talvez perceba que o que te faltou não foi capacidade nem inteligência, mas paciência para jogar o jogo longo, o jogo que Maquiavel recomendava aos príncipes que realmente queriam governar por décadas e não apenas conquistar vitórias rápidas.
E é exatamente nesse jogo longo que mora a essência da regra silenciosa. Controlar o que os outros veem de você, deixando que te subestimem o máximo possível. E é sobre isso que vamos falar a seguir, porque se você não entende como moldar essa percepção, acaba refém dos próprios impulsos. E quem não controla o próprio reflexo, nunca controla os outros. A regra silenciosa de Maquiavel começa com um princípio simples e, ao mesmo tempo, desconcertante. O que as pessoas acreditam sobre você importa mais do que quem você realmente é. Isso pode parecer óbvio em um primeiro momento, mas a maioria falha em entender o quanto isso deve ser controlado com precisão cirúrgica. Não basta apenas cuidar da imagem como se fosse algo superficial. Estamos falando de moldar intencionalmente o reflexo que os outros veem, mesmo que esse reflexo seja completamente diferente da sua essência real. É um jogo de espelhos, e quem domina esse jogo tem uma liberdade que os outros jamais terão. Maquiavel aconselhava os príncipes a parecerem virtuosos, mesmo que não fossem, porque ele sabia que as pessoas julgam mais com os olhos do que com o coração. Mas ele também entendia algo ainda mais sofisticado. Às vezes, o melhor não é parecer virtuoso demais, mas sim parecer menos ambicioso, menos perigoso e até um pouco previsível. É contraintuitivo porque tudo em nós grita por reconhecimento. Queremos ser admirados, queremos que as pessoas saibam que somos capazes, queremos provar o nosso valor. Mas é justamente esse desejo que entrega o jogo. Quem quer provar demais, mostra demais. Quem mostra demais, desperta os inimigos antes do momento certo. Controlar o próprio reflexo, no sentido maquiavélico, é decidir conscientemente o que você quer que os outros acreditem sobre você e sustentar essa crença com paciência. E aqui vem o ponto mais difícil. Muitas vezes, isso significa parecer menor do que você realmente é. Significa deixar que os outros subestimem sua capacidade, que te vejam como alguém que não representa ameaça. Isso dói. Dói no ego, dói na vaidade, dói na necessidade humana de ser reconhecido. Mas é exatamente essa dor que seleciona quem realmente é capaz de dominar o jogo. Pense nos grandes estrategistas da história. Quantos líderes poderosos surgiram do nada, aparentemente inofensivos? Quantos empresários foram vistos como sortudos ou simples oportunistas até dominarem completamente um setor? Essa sorte quase nunca é sorte de verdade. É um reflexo cuidadosamente construído. Eles queriam parecer inofensivos, porque sabiam que, enquanto os outros estavam ocupados subestimando, eles poderiam agir com liberdade total. É muito mais fácil avançar quando ninguém está prestando atenção nos seus passos. E aqui entra um detalhe essencial. O controle do reflexo não é apenas esconder sua força, mas escolher quando e como revelar pequenas fraquezas que reforcem a imagem que você quer transmitir. Um príncipe maquiavélico podia demonstrar hesitação em público, fazer parecer que dependia de conselhos, mostrar uma humildade calculada. Tudo para que os outros acreditassem que ele não era capaz de mover o jogo sozinho. Essa falsa fragilidade era uma das armas mais letais, porque desarmava os adversários antes mesmo da luta começar. No mundo moderno, esse princípio é igualmente poderoso. Imagine um ambiente corporativo. Enquanto todos disputam reconhecimento, você adota uma postura discreta, nunca se colocando como o centro das atenções, deixando que os outros briguem para serem vistos. Aos poucos, você observa quem se desgasta, quem se expõe demais, quem desperta resistência. E enquanto isso, você avança com calma, conquistando espaço sem atrair oposição. Quando finalmente assume uma posição de poder, ninguém consegue te barrar, porque ninguém te viu como ameaça até o último momento. Mas controlar o reflexo exige algo que poucos estão dispostos a cultivar:
consistência. Não adianta parecer discreto hoje e amanhã exibir toda a sua ambição em um único gesto. O reflexo é construído lentamente, repetido dia após dia, até que se torne uma crença firme na cabeça dos outros. É como criar uma reputação falsa que funciona como um escudo. E uma vez que essa reputação está consolidada, você pode usá-la como quiser. E talvez o aspecto mais maquiavélico dessa arte seja este: você não precisa ser quem os outros pensam que você é. Pode ser muito mais ambicioso, muito mais inteligente, muito mais preparado do que aparenta. Mas enquanto eles acreditarem na versão controlada que você lhes dá, continuarão te tratando de acordo com ela. E é justamente essa discrepância entre quem você é e quem eles acreditam que você é que te dá vantagem estratégica. Green toca nesse ponto em algumas leis, como quando fala sobre ocultar suas intenções. Mas Maquiavel vai além. Ele transforma isso em uma filosofia de vida. Não é apenas esconder um plano, é viver como se você fosse o personagem que inventou para o mundo ver. E aqui está o verdadeiro desafio: segurar o próprio ego, suportar ser visto como menor, aceitar ser subestimado, tudo em nome de um objetivo maior. E aqui eu preciso te perguntar: você seria capaz de fazer isso? Você aguentaria ouvir que não tem potencial, enquanto por dentro sabe que já está 3 passos à frente? Você suportaria ser ignorado, ser deixado de lado, enquanto constrói silenciosamente um poder que ninguém imagina? Porque se a resposta for não, então essa regra nunca será sua. Mas, se a resposta for sim, então você já está entendendo por que Maquiavel valorizava tanto esse controle. Porque, no momento em que você domina o próprio reflexo, ninguém mais controla a sua narrativa. Você se torna um espelho distorcido. Mostra o que quer que os outros vejam, enquanto esconde o que realmente é. E quando finalmente decidir agir, ninguém estará preparado. E é exatamente nesse ponto que vamos entrar agora. Porque ser subestimado é, na verdade, a maior vantagem que alguém pode ter no jogo do poder. Há um tipo de jogador que quase sempre vence no longo prazo: aquele que os outros ignoram. Ser subestimado é um presente, uma armadura invisível que Maquiavel valorizava como poucos. Ele entendia que, no jogo do poder, a pior coisa que pode acontecer a você é ser percebido cedo demais como uma ameaça. O medo desperta defesa e a defesa cria obstáculos. Por isso, os verdadeiros mestres preferem que os outros os vejam como inofensivos, até que já seja tarde demais. Pense em quantos líderes históricos chegaram ao poder justamente porque foram tratados como peças irrelevantes. Júlio César era visto como apenas mais um político ambicioso em Roma antes de transformar a república em um império. Napoleão foi subestimado no início de sua carreira militar, considerado apenas um jovem general promissor, mas sem grande relevância política. Até Adolf Hitler, antes de se tornar o ditador que todos conhecemos, foi ridicularizado como um agitador de bar barato. Em todos esses casos, a subestimação inicial deu liberdade para crescer sem grandes resistências. Ninguém se arma contra quem acredita não ser capaz de atacar. No mundo corporativo moderno, a lógica é a mesma. Quantos empreendedores foram ignorados pelas grandes empresas antes de dominarem completamente o mercado? Jeff Bezos começou vendendo livros em uma garagem, e as grandes livrarias o trataram como um amador insignificante até que ele se tornasse o homem mais poderoso do comércio eletrônico. Mark Zuckerberg era apenas um nerd de Harvard com um site para universitários antes de dominar a forma como o mundo se comunica. Essas histórias não são coincidência. Elas são o reflexo exato da regra maquiavélica. O subestimado avança livremente porque ninguém tenta pará-lo enquanto ainda dá tempo. E aqui está o ponto mais fascinante. Ser subestimado não é apenas uma condição, é uma estratégia.
Quem entende o jogo cria situações para ser visto como menor do que é. Maquiavel aconselhava os príncipes a parecerem indecisos, a mostrar hesitação em público, até mesmo a elogiar adversários, tudo para criar uma falsa sensação de segurança. É um truque psicológico poderoso. As pessoas relaxam perto de quem acreditam que não é perigoso. Quando percebem que estavam erradas, já é tarde demais. Essa vantagem é tão grande porque te dá liberdade de movimento. Enquanto os outros brigam entre si, disputando quem parece mais forte, você avança pelos bastidores, conquista aliados, acumula recursos, constrói silenciosamente uma base sólida. E quando finalmente decide se mostrar, já não é mais uma questão de disputa, é uma questão de inevitabilidade. Ninguém pode te parar, porque no momento em que percebem, você já está no controle. E aqui vem o ponto mais desconfortável. A maioria desperdiça essa vantagem porque não aguenta ser subestimada. O ego humano odeia ser visto como pequeno. Queremos reconhecimento. Queremos que os outros saibam que somos inteligentes, fortes, capazes. Queremos que falem sobre nós agora. Mas essa necessidade de reconhecimento imediato é exatamente o que destrói a maioria dos jogadores. Quanto mais você tenta provar seu valor cedo demais, mais cedo as pessoas começam a se proteger de você. E é por isso que Maquiavel considerava essa uma das armas mais sofisticadas do poder. Ela exige controle emocional extremo. Você precisa estar disposto a ser ignorado, a ser tratado como irrelevante, até como incompetente, enquanto por dentro já sabe exatamente para onde está indo. Poucos suportam esse teste. Os que suportam, porém, conquistam algo que ninguém mais tem, o fator surpresa absoluto. E não pense que isso significa fraqueza ou covardia. Pelo contrário, fingir ser inofensivo enquanto constrói silenciosamente um império exige mais força do que bater no peito e se exibir para todos. Exige paciência, inteligência e, acima de tudo, confiança em si mesmo. Porque você precisa acreditar tanto no seu plano que não sente necessidade de provar nada antes da hora. Agora, imagine aplicar isso na sua própria vida. Imagine parar de tentar convencer os outros de que você é capaz e simplesmente trabalhar em silêncio, deixando que te vejam como apenas mais um. Imagine chegar ao momento certo, com tudo pronto, enquanto aqueles que te ignoravam percebem que já não podem fazer nada para te impedir. Esse é o momento maquiavélico por excelência, aquele em que o subestimado se torna inevitável. E é exatamente por isso que Green não deu tanto destaque a essa regra, porque ela não vem de promessas rápidas. Ela não te faz parecer poderoso agora, mas é a regra que define quem realmente vence no longo prazo. No próximo passo, vamos tocar no ponto que ninguém gosta de encarar. Por que Green não colocou essa regra como uma lei central? E por que a maioria prefere o espetáculo ao silêncio, mesmo sabendo que é o silêncio que vence? Robert Greene escreveu um dos manuais mais sedutores sobre poder da era moderna. Cada uma das 48 leis parece quase um feitiço. São frases que você lê e imediatamente consegue imaginar aplicando no trabalho, em relacionamentos, em negociações. Ele te dá a sensação de que, com alguns movimentos certeiros, você pode dominar qualquer situação. Mas justamente por isso ele não colocou esta regra silenciosa como uma lei central. Não porque ela não funcione, mas porque ela não vende. A verdade é que essa regra exige algo que poucos estão dispostos a fazer: tempo, paciência e, principalmente, silêncio. E o silêncio não é atraente. O silêncio não dá a sensação de poder imediato. Não gera a adrenalina que as pessoas buscam quando leem um livro sobre como conquistar o mundo. Todos querem sentir que podem agir hoje, que podem virar o jogo em uma semana, que podem ser respeitados agora. Greene escreveu para essas pessoas, e no fundo, ele sabia que o público quer espetáculo, quer movimento, quer resultados que brilham.
Maquiavel, por outro lado, não escrevia para o público. Ele escrevia para príncipes, para governantes que sabiam que o jogo do poder era uma maratona, não uma corrida curta. Ele não precisava ser popular, precisava ser eficaz. E é por isso que ele sempre deu mais importância ao que não é visto, ao que parece pequeno demais para importar. Porque ele entendia que o poder que dura é construído em silêncio, enquanto todos estão distraídos com os fogos de artifício. Imagine Greene escrevendo algo como: a regra mais poderosa do poder é parecer irrelevante até o momento certo. Soa anticlimático, não? As pessoas não querem ouvir que devem ser subestimadas por meses, talvez anos, enquanto planejam cada passo. Querem aplausos agora, querem se sentir especiais agora. Então Greene entrega exatamente o que elas querem: um manual de movimentos visíveis que te fazem parecer poderoso. Não é que ele ignore o valor do silêncio. Em várias leis ele sugere ocultar intenções, mas ele nunca transformou isso na espinha dorsal do poder, como Maquiavel fazia, porque essa verdade não é confortável para vender. E aqui está a parte mais maquiavélica de tudo. Greene, conscientemente ou não, aplicou a própria regra ao escrever seu livro. Ele deu ao público um jogo chamativo, enquanto os verdadeiros mestres do poder continuaram jogando o jogo silencioso. É quase uma ironia cruel. Milhões de pessoas decoraram as 48 leis e começaram a agir de forma mais estratégica, mais agressiva, mais calculada. E sem perceber começaram a parecer perigosas demais, cedo demais. Para quem já entendeu a regra de Maquiavel, isso foi perfeito. Quanto mais gente aplicando Greene de forma óbvia, mais fácil é para quem joga em silêncio avançar sem ser percebido. Essa é a beleza dessa regra. Ela funciona melhor quando quase ninguém a usa. E é por isso que ela sempre será um segredo para poucos. Porque a maioria nunca abrirá mão do desejo de reconhecimento imediato. A maioria nunca suportará ser ignorada, ser vista como apenas mais uma peça do tabuleiro. Essa é a linha que separa os jogadores comuns dos verdadeiros mestres. Uns buscam parecer poderosos, outros preferem que ninguém perceba que já são. E aqui está a provocação que precisa ecoar em você. De que lado você está? Você quer ser aplaudido agora, enquanto luta para se manter no jogo, ou está disposto a ser esquecido por um tempo, só para, no momento certo, ser impossível de ser parado? É uma escolha simples, mas dura. Porque escolher o segundo caminho significa abrir mão de algo que todos amam: o reconhecimento. E se você decidir escolher esse caminho, o próximo passo é entender o risco de não segui-lo. Porque quando você ignora essa regra, desperta inimigos antes da hora, cria resistência onde poderia haver cooperação e muitas vezes destrói oportunidades que jamais voltarão. É isso que vamos explorar agora. O preço de ignorar a regra silenciosa. Ignorar essa regra custa caro e a conta chega rápido. É quase uma lei não escrita do poder. Quanto mais cedo você tenta brilhar, mais cedo você atrai resistência. Parece sedutor exibir força logo no início, parecer inteligente, parecer preparado, mostrar ao mundo que você é alguém que deve ser respeitado. Mas cada movimento chamativo vem com um preço que Maquiavel conhecia bem: o preço da antecipação. Quanto mais as pessoas te veem como alguém capaz de crescer, mais cedo começam a se preparar para te barrar. A história está cheia de exemplos de jogadores brilhantes que caíram porque quiseram aparecer antes do tempo certo. Pense em figuras políticas que demonstraram ambição cedo demais e foram eliminadas pelos próprios aliados. Júlio César, mesmo com toda a sua genialidade, acabou sendo apunhalado por homens que um dia o apoiaram, justamente porque seu poder se tornou evidente demais. Ele não foi morto quando era apenas um general ambicioso. Foi morto quando já era visto como alguém incontrolável.
O mesmo aconteceu com figuras modernas da política e dos negócios, que ao exibir suas ambições cedo demais, despertaram rivais que, de outra forma, talvez nunca tivessem se incomodado em combatê-los. No ambiente corporativo, o preço é semelhante. Quantas pessoas promissoras foram eliminadas de projetos ou perderam promoções simplesmente porque pareciam perigosas demais para seus superiores? A lógica maquiavélica é implacável. Quando você brilha cedo demais, obriga os outros a escolher entre te apoiar ou te neutralizar. E no jogo do poder, quase sempre escolherão te neutralizar. Um talento discreto é tolerado. Um talento que parece querer tomar o controle é visto como ameaça. E o custo não é apenas estratégico, ele também é psicológico. Quando você busca reconhecimento rápido, entra em um ciclo de ansiedade constante. Cada movimento precisa ser visto, cada vitória precisa ser validada, e isso te torna escravo da opinião alheia. E o pior, quanto mais você se esforça para parecer poderoso, mais evidente se torna qualquer deslize. As pessoas te observam com lupa, esperando o momento em que você tropeça. E no dia em que isso acontece, sua queda é celebrada com entusiasmo. Maquiavel sabia que o poder silencioso é mais seguro justamente por isso. Ninguém ataca quem não parece estar ganhando. E existe um outro preço, talvez o mais alto de todos: você perde liberdade. Quando todos já te veem como uma peça importante, cada movimento seu é vigiado, comentado, interpretado. Você não pode errar, não pode recuar, não pode experimentar. A expectativa te prende, e isso reduz drasticamente suas opções. Já quem avança em silêncio tem o luxo de errar sem ser notado, de mudar de direção sem ser criticado, de testar estratégias sem despertar alarmes. É como construir uma fortaleza inteira atrás de um véu. Quando ele cai, ela já está pronta. O mais cruel dessa regra é que muitas vezes você só percebe que pagou o preço quando já é tarde demais. Quando as portas começam a se fechar, quando pessoas que antes te apoiavam começam a se afastar, quando a desconfiança se espalha e cada passo seu parece mais difícil do que deveria. E aí vem a pior constatação: você mesmo criou seus inimigos ao tentar mostrar força antes da hora. Maquiavel alertava sobre isso o tempo todo. Ele aconselhava os príncipes a não despertarem ódio desnecessário, a não mostrarem mais ambição do que o suficiente para parecerem previsíveis. Ele sabia que o ódio, uma vez desperto, não pode ser facilmente contido. Um adversário que te subestima não gasta energia para te destruir. Um adversário que te teme faz de tudo para te eliminar antes que você se torne grande demais. E aqui vem a pergunta que você precisa fazer a si mesmo: quantas pessoas hoje já te veem como uma ameaça? Quantas portas se fecharam porque você parecia querer mais do que deveria naquele momento? Talvez seja desconfortável pensar nisso, mas esse desconforto é necessário. Porque só quando você entende o preço de brilhar cedo demais é que começa a valorizar o silêncio. E é justamente sobre o silêncio que falaremos agora. Ou melhor, sobre o momento certo de quebrá-lo. Porque Maquiavel não defendia ser invisível para sempre. Ele defendia ser invisível até que o golpe fosse inevitável. E é isso que vamos explorar a seguir. O momento exato de revelar o poder real. Toda essa paciência, todo esse silêncio, toda essa disciplina em controlar o próprio reflexo existe por um único motivo: o momento final. Maquiavel não pregava invisibilidade eterna. O poder verdadeiro não é o que fica escondido para sempre, mas aquele que é revelado no instante exato, quando ninguém mais consegue reagir. É como um golpe de mestre em um tabuleiro de xadrez. Enquanto todos acham que o jogo está sob controle, você move uma peça aparentemente inofensiva e, de repente, o checkmate é inevitável. Esse momento não é aleatório. Ele exige cálculo, timing e, acima de tudo, a coragem de esperar.
O erro mais comum de quem tenta aplicar o poder é se antecipar, mostrar força antes de ter garantido todas as posições. Maquiavel sabia que a vitória só é definitiva quando a outra parte não tem mais opções. Se o adversário ainda tem espaço para se defender, você não deve agir. É por isso que os mestres do poder parecem lentos, quase passivos, durante grande parte do jogo. Eles deixam que os outros se desgastem, gastem recursos, cometam erros e, quando finalmente agem, não enfrentam resistência, porque já não existe resistência possível. Esse é o momento maquiavélico por excelência, quando você revela o poder de forma tão súbita e tão bem posicionada que todos percebem ao mesmo tempo duas coisas. Primeiro, que subestimaram você. Segundo, que já não podem fazer nada para impedir. É um golpe que não depende de força bruta, depende da sensação de inevitabilidade. As pessoas desistem de lutar não porque você é invencível, mas porque percebem que já perderam. A história está cheia de exemplos desse momento. Pense em Napoleão, que permaneceu durante anos como um simples general, até acumular apoio suficiente para se proclamar imperador, praticamente sem oposição. Pense em empresas como a Apple, que enquanto era vista como apenas mais uma fabricante de computadores, preparava silenciosamente o iPhone. E, quando o revelou, destruiu concorrentes que sequer tiveram tempo de reagir. Esses movimentos não foram improvisados, foram cuidadosamente preparados até que a revelação fosse definitiva. No jogo do poder pessoal, o mesmo princípio se aplica. Imagine que você está em um ambiente de trabalho, parecendo apenas mais um colaborador, discreto, previsível. Enquanto todos disputam atenção, você observa, aprende, constrói alianças silenciosas. E no momento certo, talvez quando um projeto importante surge ou quando uma posição estratégica fica vaga, você se move. Não com um discurso de autopromoção, mas com resultados tão bem preparados que ninguém pode negar sua capacidade. Quando percebem, já não estão decidindo se você deve ocupar aquele espaço ou não. Estão apenas aceitando que você é a única escolha lógica. Esse momento exige algo que muitos não têm: frieza para esperar e precisão para atacar. Porque não basta ser paciente. Você precisa saber reconhecer o instante em que o golpe deve ser dado. Agir tarde demais é tão perigoso quanto agir cedo demais. Maquiavel dizia que a fortuna, o acaso, a sorte, favorece os ousados, mas não os impacientes. Ousadia não é pressa, é coragem no momento certo. E o mais fascinante é que, quando você chega a esse ponto, não precisa nem de grande esforço para convencer as pessoas. Elas mesmas começam a justificar sua ascensão, a explicar para si mesmas por que você merece estar onde está. Esse é o poder mais puro, porque não parece imposto, parece natural. É como se o mundo inteiro dissesse: é claro que era ele. E tudo isso só é possível porque, durante muito tempo, você controlou a narrativa, deixando que todos acreditassem que você era apenas mais um. Mas há algo que torna esse jogo ainda mais cruel. O momento de revelar o poder é também o momento em que você perde a proteção do anonimato. A partir daí, todos sabem quem você realmente é. Por isso, Maquiavel sempre insistia que esse golpe deveria ser dado apenas quando você já estivesse tão bem posicionado que não pudesse mais ser derrubado. Porque, uma vez revelado, o jogo muda para sempre. A partir daí, os inimigos surgirão, mas será tarde demais. E aqui está a pergunta que separa os mestres dos amadores. Você teria coragem de esperar todo esse tempo? Você suportaria anos de silêncio apenas para um único movimento decisivo? Porque é assim que se constrói poder real. É assim que se conquista não apenas uma vitória, mas a liberdade de nunca mais ter que disputar o mesmo espaço com ninguém. E agora que você entende como essa revelação funciona, precisamos dar o último passo. Como aplicar isso no mundo de hoje, no meio de redes sociais,
de ambientes corporativos competitivos, de relações onde todo mundo quer brilhar rápido demais. É sobre isso que vamos falar a seguir. Como usar a regra silenciosa no presente, onde a paciência se tornou um dos maiores diferenciais de poder. Vivemos na era da pressa, onde todos querem ser vistos, comentados, seguidos e reconhecidos o mais rápido possível. O valor social parece estar diretamente ligado à quantidade de curtidas, e a paciência se tornou quase um defeito aos olhos de quem consome poder como consome entretenimento. É exatamente por isso que essa regra silenciosa de Maquiavel é hoje mais poderosa do que nunca. Enquanto todos disputam quem grita mais alto, quem permanece calado constrói em silêncio o tipo de poder que ninguém consegue parar. Aplicar essa regra no mundo atual começa com uma decisão que parece simples, mas exige coragem. Abrir mão do desejo de reconhecimento imediato. É isso que separa os jogadores comuns dos grandes estrategistas. Enquanto a maioria vive obcecada em parecer relevante, você precisa se tornar confortável com a ideia de ser ignorado. E para isso deve treinar algo que parece quase impossível hoje: o autocontrole do ego. É o ego que quer postar cada pequena vitória, que quer que todos saibam que você está crescendo, que quer provar que você também é capaz. Mas é justamente esse ego que entrega o seu jogo para os outros. Em um mundo onde tudo é exposto, a invisibilidade se tornou uma vantagem estratégica. Se você trabalha em um ambiente competitivo, pare de anunciar cada passo. Deixe que pensem que você está apenas fazendo o básico, quando na verdade está construindo habilidades que ninguém percebe. Não tente convencer ninguém com discursos sobre o quanto você é bom. Deixe que os resultados falem no momento certo. Quanto mais discreto você for, mais liberdade terá para errar, para testar, para aprender, sem que os outros saibam onde você realmente está no jogo. Nas redes sociais, a lógica é a mesma. Todos estão brigando por atenção, mas o verdadeiro poder não está em ter milhares de curtidas hoje. Está em construir algo tão sólido que quando você finalmente aparecer, ninguém consiga te ignorar. Pense nos influenciadores que surgem de repente do nada e viralizam em poucos dias. Isso raramente é do nada, quase sempre é resultado de meses ou anos de preparação silenciosa. A diferença é que eles esperaram o momento certo, quando tudo estava pronto, para dar o golpe final. E aqui está um ponto crucial. Não confunda silêncio com passividade. Jogar em silêncio não é ficar parado, é agir de forma estratégica enquanto ninguém está olhando. É estudar seus adversários, entender os pontos fracos do ambiente em que você está inserido, construir alianças discretas, acumular recursos que ninguém imagina que você tem. É como escavar um túnel sob os pés de quem está no castelo. Eles continuam tranquilos, rindo, vivendo suas vidas, até que um dia, sem aviso, tudo desmorona. A segunda aplicação prática dessa regra está na forma como você lida com as pessoas ao seu redor. Maquiavel sempre dizia que o príncipe deveria parecer previsível e muitas vezes até um pouco limitado. Isso ainda funciona. No trabalho, deixe que pensem que você não é tão ambicioso. Em negociações, não demonstre toda a sua sede de vitória. Em conversas, ouça mais do que fala. Cada vez que você mostra menos do que sabe, dá aos outros a falsa sensação de controle. E nada é mais confortável para um adversário do que acreditar que você não é ameaça. Mas a parte mais difícil e mais maquiavélica é saber quando quebrar o silêncio. Esperar demais é tão perigoso quanto agir cedo demais. O momento certo é aquele em que você já garantiu todas as posições, em que já acumulou tanto poder invisível que ninguém pode te derrubar. Quando chegar esse momento, você não precisa fazer muito barulho. Um único movimento será suficiente, porque ele virá com a força de tudo o que você construiu em segredo. E aqui vem a reflexão final. Você está disposto a jogar esse jogo?
Está disposto a suportar a solidão de ser ignorado, a dor de ser subestimado, a impaciência de ver outros recebendo aplausos enquanto você trabalha em silêncio? Porque essa é a verdadeira prova do poder. Qualquer um pode se exibir, qualquer um pode gritar, qualquer um pode correr atrás de reconhecimento rápido. Mas apenas os que suportam esperar podem controlar o jogo de verdade. E é exatamente por isso que essa regra nunca foi colocada como uma lei em um livro. Porque se todos a seguissem, o jogo acabaria. Mas poucos têm coragem de esperar, e isso é o que garante que ela continue funcionando. O poder real continuará sendo privilégio dos pacientes, dos calculistas, dos que aceitam parecer pequenos até o dia em que ninguém mais possa pará-los. E é aqui que deixo você com uma pergunta que deve ecoar muito depois desse vídeo. Você quer ser lembrado agora ou quer ser impossível de ser ignorado para sempre? A escolha é sua. E Maquiavel, se estivesse aqui, apenas sorriria, porque ele já sabe qual dos dois caminhos realmente leva ao trono.